Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu confesso que estou feliz de ver esse número expressivo de irmãos aqui num culto de ensino nosso. Hoje estaremos fazendo o início de uma temática nova no culto Terça na Palavra. Estaremos falando a respeito dos 10 mandamentos de Deus. E aí eu quero começar, como nós sempre começamos, com oração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por estarmos aqui. Quero te agradecer, Deus, por esses irmãos que se fizeram aqui presentes. Quero te agradecer, Pai, por todos aqueles que nos ouvirão em todas as nossas plataformas digitais. Que ao longo desse trimestre, Pai, o nosso coração seja impactado pelo poder que há na Tua Palavra e que o Senhor fale conosco a cada encontro, a cada culto, a cada ministração, que o Senhor revele a Tua vontade ao nosso coração, que o Senhor renove em nós o prazer, a alegria de estar diante do Senhor, sendo alimentado pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite eu seja um instrumento para abençoar a Tua igreja e que todos os Teus filhos que me ouvem, Pai, que sejam como terra fértil para que a Tua Palavra produza todos os frutos, ó Deus, que precisam ser produzidos na vida dos Teus filhos. É a minha oração, é o que te peço, Pai, nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos, como eu mencionei, iniciando mais uma série de estudos. Nós encerramos na terça-feira passada uma série de estudos a respeito dos 12 apóstolos de Jesus. Incluímos ali no bolo o apóstolo Paulo e, tendo encerrado essa temática, nós agora vamos iniciar uma nova temática, que é essa temática relacionada aos 10 mandamentos. E nesse primeiro encontro, nós falaremos inicialmente, primeiro, sobre o Deus da lei, porque sabemos que os 10 mandamentos, quando falamos em 10 mandamentos, a nossa mente nos remete à lei de Deus, mas nós vamos começar falando a respeito do Deus da lei, para na sequência falarmos um pouquinho sobre o que cada um dos 10 mandamentos revelam a respeito desse Deus. Nós não vamos hoje entrar especificamente em nenhum dos mandamentos, mas vamos trazer aqui informações que são importantíssimas para que a gente, ao longo desse estudo, não se perca e, ao mesmo tempo, entenda a importância de estudarmos essa temática. Porque eu ousaria arriscar aqui, perguntar aos irmãos: quem aqui saberia me dizer de cor, sem consultar na Bíblia, os 10 mandamentos na sua ordem? Não saberíamos, porque muitas vezes a gente lê esse texto lá em Êxodo como sendo algo da antiga aliança e que não diz mais respeito à nova aliança. Então a gente lê, mas lê assim sem muito cuidado, sem muita atenção. Então nós aprenderemos hoje também, e são duas perguntas importantíssimas, sobre o seguinte: ainda devemos guardar a lei nos dias de hoje? Será que devemos? Se devemos, precisamos conhecê-la. E se não devemos, precisamos saber o porquê nós não devemos. Amém? Então essa é uma pergunta que será respondida hoje. A segunda pergunta é: os 10 mandamentos têm alguma relevância para os cristãos e a cultura de hoje? Será que não é algo que ficou lá no passado? Será que não é algo que se tornou obsoleto com o passar do tempo? Irmão Paulo, não dá mais para aplicar hoje.
Não dá para pegar aqueles mandamentos lá e no dia de hoje, 2023, na nossa cultura, dada a evolução social, né, a que nós fomos submetidos, não dá mais. Será que dá? Será que não dá? Nós vamos ver isso também nesse estudo de hoje. E por fim, nós vamos fazer aqui uma breve análise a respeito da lei e do evangelho, porque estaremos aqui estudando a lei. Mas, irmão Paulo, o importante não é o evangelho? Por que eu tenho que estudar a lei? A gente vai entender, irmãos, a importância da lei e o porquê dela em relação ao evangelho. Amém? Isso eu falei apenas a título de introdução. Quero aqui apresentar o livro que vai ser base do nosso estudo, né? É os 10 mandamentos para os dias de hoje, do pastor Philip Graham Ricken, publicado pela CPAD, uma obra interessantíssima, com uma proposta de análise exatamente dos 10 mandamentos para os dias de hoje. Essa não vai ser a única obra que utilizaremos, mas será aquela que vai nos conduzir, né? Utilizaremos, obviamente, outras obras, mas essa vai ser a principal. Bom, quero pedir a você que abra sua Bíblia, para a gente começar fazendo leitura. Faremos a leitura de alguns textos ao longo do culto. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, faremos a leitura desse texto que é base não só desse estudo, mas de todo o nosso estudo ao longo do trimestre. E você que está aqui pela primeira vez, você que não é figurinha carimbada aqui no curso Terça na Palavra, a gente costuma dizer que por ser um culto de ensino, a dinâmica dele é um pouco diferente. Aqui você pode, caso entenda necessário, caso queira fazer uma pergunta, você vai poder erguer a sua mão. O Vicente está ali, vai levar um microfone até você, para que você faça ali a sua pergunta, tire a sua dúvida ou faça alguma contribuição, algo que você entenda relevante para a compreensão do tema, tá bom? Pedimos só que os irmãos sejam bem objetivos, dado o pouco tempo que temos aqui de 1 hora para a ministração de todo o conteúdo. Bom, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Verso 18: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Amém? 21 versículos, até o verso 14, nós temos aí, até o 17, nós temos aí a narrativa dos 10 mandamentos, que serão os mandamentos sobre os quais a gente vai passar aqui todo esse trimestre, irmãos, discutindo a cada encontro um deles e refletindo em profundidade o que cada um deles significa, o que revela sobre o caráter de Deus e a forma como nós devemos aplicá-lo aos nossos dias. Bom, mas antes de entrarmos aqui no ponto em que a gente vai falar rapidamente sobre o que cada mandamento revela do caráter de Deus, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que os 10 mandamentos foram dados por Deus, o Deus criador do céu e da terra. E quando Deus começa a falar com Moisés, falar ao povo de Israel, ele diz lá no verso 2, Deus ele se apresenta ao povo e diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, e que era o que Deus esperava do povo de Israel, é que eles reconhecessem que os 10 mandamentos não eram mais 10 leis que eles deveriam observar. Não, que eram mandamentos vindos de Deus, o Deus criador do céu e da terra, o Deus todo-poderoso, o mesmo Deus que apareceu a Moisés lá no deserto, numa sarça ardente, e comissionou Moisés para que fosse até o Egito e libertasse o seu povo das mãos de Faraó. Quando Deus se apresenta como o Deus do povo de Israel, o Eu Sou, está trazendo à memória desse povo o Deus que libertou esse povo da escravidão do Egito, o Deus que ouviu as orações desse povo. Então é importante, irmãos, termos em mente, por isso que estou me demorando um pouco nesse ponto, que todas as vezes que falarmos em 10 mandamentos, precisamos ter na memória que estamos falando daquilo que saiu da boca de Deus. Se saiu da boca de Deus, é importante. Se veio diretamente de Deus para o seu povo, devemos olhar para isso com cuidado. Devemos ter uma atenção redobrada. Devemos ter um zelo maior, porque representa aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Bom, sabemos que a lei veio de Deus, e aí nos diz o pastor Philip, Graham Hicken, que diz que a lei sempre revela o caráter do legislador. Se você for num país corrupto, irmãos, não vou falar do Brasil,
Se você for num país corrupto aí fora, as leis daquele país representarão o caráter daqueles que legislam. Aqueles que criam as leis vão criar as leis de acordo com a sua natureza, com o seu caráter. Então, os mandamentos de Deus, eles refletem o caráter de Deus. Amém? Deus é santo, os mandamentos refletirão santidade. E a gente vai ver o que cada um deles reflete. Por exemplo, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. O que ele reflete a respeito do caráter de Deus? Que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. O primeiro mandamento revela essa parte, essa faceta do caráter de Deus. E quando Deus fala, que Ele é o Deus criador dos céus e da terra, fala da soberania exclusiva de Deus. Irmãos, isso é muito forte, sabe por quê? Porque na nossa vida, ou Deus tem o primeiro lugar, ou Ele não tem lugar nenhum. Deus não vai dividir o lugar dele no seu coração com dinheiro. Deus não vai dividir o lugar dele no seu coração com sucesso, com fama, com mulher, com qualquer outra coisa. Ou ele tem o primeiro lugar na sua vida, ou ele não ocupa lugar nenhum. Então o primeiro mandamento revela essa parte do caráter de Deus. O segundo mandamento vai falar: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O que isso revela sobre Deus? Revela sobre o caráter de Deus, que Ele deseja não apenas ser adorado, mas que Ele deseja também ser adorado da forma certa. É fazer a coisa certa, adorar ao único Deus, mas fazer isso da forma certa. Revela também que Deus, Ele é o Deus criador, porque remete às coisas criadas de Deus. E fala também acerca da natureza de Deus, quando João vai dizer que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui, irmãos, condena-se nesse mandamento a idolatria, a fabricação de imagens. Por mais que se tente justificar, não, a gente não está adorando, a gente está venerando, a gente está, aí usam outros termos, mas a ordem de Deus nesse segundo mandamento é muito clara, de que não devemos fazer imagem de escultura de nada do que há em cima no céu, embaixo da terra ou embaixo das águas sobre a terra. Amém até aqui, irmãos? O terceiro mandamento nos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, se a gente for parar para analisar esse mandamento, nos dias de hoje, de rede social, de busca por rios, views, o que quer que seja, as pessoas estão brincando com tudo, fazendo graça de tudo, zombando de tudo, mas o mandamento é muito claro no sentido de que Deus não tomará por inocente aquele que tomar, que utilizar, que se fazer do nome de Deus em vão. Irmãos, o que isso revela da parte de Deus? Que Deus, Ele é santo e Ele merece ser honrado, merece ser tratado com respeito, com reverência. É isso que Deus espera de nós, é isso que o terceiro mandamento revela acerca do caráter de Deus. Bom, o quarto mandamento, estou sendo bem breve, tá, irmãos? Porque estamos aqui pontuando só o que cada mandamento revela da natureza de Deus. A gente vai nos encontros posteriores abordar cada um desses mandamentos, fiquem tranquilos. O quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. O que isso revela do caráter de Deus para nós? O que isso mostra
do nosso Deus. O que isso nos revela a respeito de Deus? Mostra que Deus é soberano sobre todos os acontecimentos da vida diária. Irmãos, Deus poderia ter deixado a gente trabalhar até se arrebentar, mas Deus estabeleceu uma ordem: trabalho, descanso, trabalho, descanso. O que nós aprendemos com esse mandamento é que Deus, o nosso Deus, que é um Deus que não se cansa, porque faz parte dos seus atributos ser onipotente, trabalhou e descansou. Deus nos deu o exemplo daquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. E nos dias de hoje, irmãos, nada mais necessário do que a gente falar de descanso. Tanta gente doente, emocional e psicologicamente, tudo por falta de descanso. E por que a gente tem trabalhado tanto, irmão Paulo? Talvez tenha a ver com o 10º mandamento, mas é já que a gente chega lá. Bom, falamos dos 4 primeiros mandamentos, e esses 4, eles se relacionam, né? Eles governam o nosso relacionamento entre nós e Deus. Já guarda essa informação. Esses 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento entre nós e Deus. E os 6 seguintes, que nós vamos falar agora dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso irmão. É como se a gente tivesse aqui, né, numa vertical, os 4 mandamentos, tratando do nosso relacionamento com Deus, e numa horizontal, esses 6 mandamentos que regrarão o nosso relacionamento com o nosso próximo. O 5º mandamento vai falar o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento revela o que sobre a natureza de Deus, irmãos? Que Deus é um Deus que nos manda respeitar a autoridade, ou que espera dos seus filhos que eles respeitem a autoridade. Quando a gente fala de pai, quando a gente fala de mãe, a gente está falando de autoridade dentro do lar. E essas autoridades naturalmente refletem a pessoa de Deus. Porque quando Jesus ele nos ensina, lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, a respeito da oração modelo, Jesus começa dizendo assim: olha, e vocês quando orarem, vocês orarão assim: Pai nosso que está no céu. Então Deus pega essa figura paterna, essa figura que deve ser honrada, e equivale e assemelha à figura de Deus. Então o 5º mandamento revela a autoridade de Deus como nosso Pai também, e revela que Deus é um Deus que promete abençoar os seus filhos, aqueles que obedecerem a sua palavra. O 6º mandamento, irmãos, vai nos dizer o seguinte: não matarás. Não matarás. E a gente nunca viu a vida sendo tão banalizada quanto nos dias de hoje. E o que isso reflete, o que esse 6º mandamento fala a respeito do caráter de Deus? Que Deus é um Deus que é o Senhor da vida. É Deus quem dá, é Deus quem tira. É por isso, irmãos, nós estudamos aqui já, quando falamos sobre ética cristã, é por isso que nós, como crentes, como seguidores da palavra de Deus, nós necessariamente, nós obrigatoriamente nos posicionamos contra o aborto, porque é uma clara violação ao mandamento, a algo que está no caráter de Deus, que é o autor da vida. Então não tem como você relativizar isso, porque está expressamente estabelecido aqui, por meio desse mandamento, a soberania divina em relação ao fim da vida. Bom, o 7º mandamento vai dizer o seguinte: não adulterarás. O que isso nos fala sobre o caráter de Deus? Nos fala que Deus é um Deus de pureza e um Deus de fidelidade. Nos fala também que Deus é um Deus que espera que a aliança seja guardada. Nos fala também que Deus é um Deus de alegria, porque o sexo, irmãos, o sexo também é algo que está muito banalizado e não é de agora.
né? Agora está assim, muito, mas não é de agora. Mas o sexo não é pecado, nem é pecaminoso, não é algo sujo. Foi algo criado por Deus, mas para ser desfrutado dentro de uma aliança, dentro de um concerto. Então, quando Deus estabelece no 7º mandamento, não adulterarás, Deus está estabelecendo o mandamento para proteger, para resguardar essa aliança. Tanto que Deus, irmãos, quando Ele levanta inúmeros profetas lá na antiga aliança, para repreender o povo de Israel, Deus vai dizer assim: vocês se prostituíram, vocês adulteraram contra mim. Deus está falando que o povo da sua aliança rompeu com o pacto estabelecido com Deus. Então isso fala da fidelidade de Deus, fala daquilo que Deus espera de nós no que diz respeito a guardar a sua aliança. Bom, o 8º mandamento vai dizer assim: não furtarás. O Deus que deu este mandamento, Ele é um Deus criador e provedor. São essas as características, são essas as informações que nós tiramos desse mandamento a respeito do caráter de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus provedor. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. E por isso, não nos é dado nos apropriar daquilo que não nos pertence, pegar o que é do outro, porque devemos depositar a nossa confiança em Deus. Ah, irmão Paulo, mas eu estou esperando a minha casa própria, estou esperando o meu carro próprio, estou esperando a minha moto própria, estou esperando a minha bicicleta própria. Irmão, se ainda não veio, confia no Senhor, espera no Senhor, não tente encontrar atalhos, porque isso viola o 9º mandamento, perdão, o 8º mandamento. O 9º mandamento vai dizer assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso fala o que sobre o caráter de Deus, irmãos? Que o nosso Deus é um Deus da verdade, que o nosso Deus é um Deus correto em tudo que faz e em tudo que Ele diz. Irmão, se tem uma coisa que não pode haver no meio cristão, é a mentira. Porque a mentira, irmãos, ela provém do diabo. A Bíblia é muito clara nesse aspecto. Se esse 9º mandamento revela que o caráter de Deus é um Deus que zela, que preza pela verdade, o oposto também é verdade. A mentira não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o caráter de Deus, e por isso não deve fazer parte da conduta daqueles que nasceram de novo. Amém até aqui, irmãos? Vou falar o 10º mandamento e aí eu abro para perguntas caso vocês queiram. O 10º mandamento vai falar sobre contentamento. O 10º mandamento vai dizer assim: não cobiçarás. E aí vai estabelecer uma série de coisas que nós não devemos cobiçar: a casa do próximo, as coisas do próximo, o animal do próximo, na época, né? O carro do próximo, o emprego do próximo, a beleza do próximo, a roupa do próximo, o celular do próximo, nada do próximo. Isso fala sobre contentamento. Cobiça é o desejo de possuir o que Deus não nos deu. É isso que é cobiça. Eu não tenho, mas eu olho para o outro que tem e falo: eu queria era aquilo. Quando eu olho para o que eu não tenho, eu deixo de enxergar o que eu tenho. E isso nos torna pessoas ingratas, porque nós não nos tornamos contentes com aquilo que Deus nos deu naquela estação, irmãos. Não é dizer assim: ah, irmão Paulo, eu nasci pobre, eu tenho que morrer pobre. Não, meu amigo, não é isso. Não é sobre isso que o texto fala. Se você almeja possuir riqueza, bens, é algo lícito e que você pode buscar, mas busque isso no Senhor, não olhando para o que o teu próximo tem, não querendo ter o que o teu próximo tem,
não fazendo do teu próximo um parâmetro de comparação, porque isso vai te levar a pecar contra Deus e talvez contra o teu próximo também. Amém? Então, esse mandamento nos revela esse caráter de Deus, que é um Deus que provê todas as coisas. Tem muita relação lá com o 8º mandamento, né? Um Deus provedor, aquele que nos dá tudo o que realmente precisamos. Até aqui, tranquilo, irmãos? Falamos do que cada um dos 10 mandamentos revela. Nós vamos voltar nesses pontos quando formos estudar individualmente cada um dos mandamentos. Mas brevemente, rapidamente, cada um desses mandamentos revela algo do caráter de Deus. Se a gente quer conhecer a Deus, irmãos, a gente tem que olhar para os atributos dele, as características dele, aquilo que a palavra fala sobre ele. E a gente vai conhecer a Deus. Quando a gente fala que o nosso Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, nós estamos falando do quê? Do poder de Deus, da capacidade de Deus, da natureza de Deus, dos atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus possui. Mas Deus também é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, tudo isso faz parte do atributo divino. E é aqui que eu chamo você para fazermos uma análise, não individualmente, de cada um dos 10 mandamentos e do que eles revelam sobre o caráter de Deus, mas sobre o que esse conjunto de mandamentos, o que essa obra toda revela. Esse atributo que a gente vê revelado aí é o atributo do amor de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, verso 37 a 39. Vamos começar do 34 para melhor compreensão. Nos diz assim a palavra: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus queria dizer com isso, irmãos? Que o resumo de toda a lei, o resumo dos 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, o resumo dos 10 mandamentos, o que eles refletem e revelam do caráter de Deus, que Deus é amor. Revelam o amor de Deus, revela essa faceta do caráter de Deus. Até aqui tudo bem? Posso continuar? Esse silêncio significa que vocês estão aprendendo tudo? Amém? Prossigamos então, meus irmãos. Se os 10 mandamentos representam a vontade de Deus e expressam o seu caráter, a pergunta que fiz lá no início, agora repito para que a gente responda a ela: ainda devemos guardar a lei de Deus hoje? Ainda devemos guardar a lei de Deus hoje? Sim ou não? Yes or no? Sim. Parece muito óbvio, não é? Que se Deus é um Deus imutável, se os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus e o caráter de Deus não muda, nos parece muito evidente que os 10 mandamentos permanecem atuais para os dias de hoje também. E a segunda pergunta é: os 10 mandamentos têm alguma relevância permanente para os cristãos e a cultura de nossos dias? A resposta também é sim. Nós pontuamos algumas coisas aqui já.
E a gente vai fazer, né, aqui esse paralelo em cada mandamento estudado para mostrar que realmente esses mandamentos continuam necessários e atuais. Em que pese a gente esteja vivendo, irmãos, em uma outra cultura totalmente diferente, em uma nação totalmente diferente, regida por um governo totalmente diferente, mas ainda assim, esses princípios, esses mandamentos, eles permanecem atuais. Mas por que que muitas vezes algumas pessoas fazem essa confusão então, irmão Paulo? Por que que eles dizem que a lei não deve mais ser observada? Por que que eles dizem que agora a gente está vivendo sob a graça? Por que que eles dizem que agora a gente está vivendo na nova aliança e que por isso a gente não precisa mais olhar para a lei, porque a lei já passou, porque Cristo morreu na cruz? Por que isso, irmão? Porque alguns textos, irmãos, de fato, no Novo Testamento, eles nos levam a essa compreensão, se a gente olhar esses textos isoladamente. Vamos ver um deles? João capítulo 1, verso 17, vai dizer assim: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Parece que são coisas antagônicas, não parece? A lei veio de Moisés, a graça e a verdade veio de Jesus. Parece que são coisas que são colocadas em oposição uma à outra. Vejamos mais um texto. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 14, diz assim: não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6 e 14. Paulo vai se utilizar dessa carta, que é um tratado, na verdade, a carta aos Romanos, teológico a respeito da graça de Deus, da salvação, e vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Um outro texto, Paulo também escrevendo agora aos Gálatas, ele vai dizer assim: mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, que significa da lei. Paulo mais uma vez falando que nós não estamos mais debaixo da lei. Então, irmãos, quando a gente olha para esses textos, né, essas e outras declarações, parecem sugerir que a lei de Deus ela foi totalmente abolida, totalmente revogada por uma nova lei. Por outro lado, e aí que a gente precisa ver, irmãos, um dos princípios da hermenêutica bíblica é esse: a Bíblia explica a própria Bíblia. Não existe contradição. Então vejamos o que diz também Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9, Paulo vai se utilizar aqui de um termo, de uma expressão. O mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, que escreveu aos Gálatas, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça, ele vai dizer aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 19, para a gente entender melhor. Diz assim o texto bíblico: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, preste bem atenção, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. E o verso 21, que é o que nos interessa mais: para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Um outro texto que a gente vai agora de forma talvez muito mais clara, está lá em Lucas capítulo 16, Lucas, onde o próprio Jesus vai dizer o seguinte, a partir do verso 15 do capítulo 16 de Lucas, e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração,
Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Verso 17 é o que nos interessa mais. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Jesus está falando, é mais fácil passar o céu e passar a terra do que cair um tio, ou seja, um sinalzinho, um acento da lei. Jesus está falando aqui, irmãos, que a lei, ela não foi revogada, que a lei, ela não foi abolida, como parece ser quando a gente lê aqueles outros textos lá. O que na verdade a gente precisa entender, irmãos, e esse é um ponto fundamental, peço aqui a sua atenção a ele, é que quando a gente fala sobre lei no Novo Testamento, existem vários tipos de leis. Existem aqui, para os fins do nosso estudo, pelo menos 3 tipos de leis: lei moral, lei civil e lei cerimonial. Lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei moral está resumida nos 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos, a gente viu aqui, refletem o caráter de Deus. Então a lei moral, entenda-se, todas as vezes que falarmos em lei moral, estamos falando dos 10 mandamentos. É o padrão justo e eterno para a nossa relação com Deus e com as pessoas, com os nossos irmãos. Mas também foi dado ao povo de Israel, que era uma nação governada sob um governo teocrático, ou seja, sob o governo direto de Deus, que levantava pessoas para conduzir o seu povo, a nação de Israel. Então Deus concedeu, além das leis morais, a esse povo também leis civis. E a lei civil eram leis que regiam Israel como nação sob Deus. Essas leis, irmãos, tinha diversas orientações sobre como sair para a guerra, sobre o uso da terra, regulamentos sobre dívida, penas por violações específicas do Código Legal de Israel. Lá dizia que a mulher, ela não podia se separar do marido, salvo se o marido desse a ela uma carta de divórcio. É lei civil, irmãos, tratando ali da questão matrimonial. Aí vai dizer lá com quem que a mulher podia casar, com quem que não podia casar, estabelecendo uma série de regramentos. Essas leis civis, elas foram abolidas para a igreja nos dias de hoje. Por quê, irmão Paulo? Primeiro, porque nós não fazemos parte da nação de Israel. Primeiro, porque a igreja não é um estado. Então nós não devemos, nós não precisamos como igreja, quando você abrir a sua Bíblia, quando você for ler lá o Pentateuco e encontrar regramentos dessa natureza, você não vai parar e falar, não, né? As mulheres então, né? Você vai ver lá que tinha leis de higiene, que a mulher no período dela menstrual, ela tinha que ficar isolada por um tempo, não podia ter contato nem tocar em nada, porque ela era considerada imunda. Aí na nossa cabeça a gente fica, nossa, irmão Paulo, mas que absurdo tratar a mulher dessa maneira. Irmãos, volta aí 2000 anos lá atrás, sem medicina, sem nenhum tipo de conhecimento e de cuidado em relação ao contato com o sangue. Então, eram medidas que visavam proteger o quê? A saúde, a vida daquelas pessoas. Então, entendam que essa é só um exemplo de leis civis. E, como eu disse, né?
lei moral, lei civil e lei cerimonial, irmãos. A lei cerimonial estabelecia como que deveria ser o culto, como que deveria ser feito o azeite para pôr na lamparina que ficava no templo, como deveria ser organizados cada um dos itens do templo, a arca da aliança, o candelabro, cada uma dessas coisas. Havia uma lei estabelecida para isso, para o povo de Deus. Então essa lei também, ela foi abolida, ela não mais precisa ser observada. A lei dos sacrifícios, quando alguém pecava, o que tinha que fazer? Tinha que pegar um animal, ir até o sacerdote e apresentar aquele animal para que ele fosse expiado pelo pecado. O que tudo isso, irmãos, representa, ou o que tudo isso apontava para nós? Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 10, verso 1, salvo engano, vai dizer que todas essas coisas apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós. Então, quando Cristo morre lá na cruz, irmãos, quando ele diz, está consumado, tetelestai, está consumado, esses sacrifícios que precisavam ser repetidos, agora não precisam mais. Então, quando Paulo vai falar, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 6, verso 14, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça, Paulo está falando disso. Se eu pecar, eu não preciso pegar um animal, vir até aqui na igreja, pastor Vertinho está aqui, o meu animal, imola para mim aí, porque eu pequei, a lei fala que eu tenho que fazer isso. Não, irmãos, nós estamos debaixo da graça. Não é que temos autorização para pecar, não. É porque agora o sacrifício de Cristo na cruz, feito uma única vez, é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Se eu pecar, irmão Paulo, o que eu faço agora? Meu irmão, dobra o seu joelho lá na sua casa, aonde você estiver, fala com Deus. O véu do templo foi rasgado, você tem acesso direto ao Pai agora, você pode fazer isso. E a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso intercessor, é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Amém até aqui, irmãos? Ficou claro em relação a isso? Então a gente precisa fazer essa distinção. O que é lei moral, o que é lei civil, o que é lei cerimonial, para a gente não sair por aí dizendo que foi abolida a lei, não preciso mais olhar para os 10 mandamentos, até porque a gente vai ver, e já antecipando aqui o que está lá no finalzinho, na conclusão, todos os 10 mandamentos ou foram repetidos por Cristo, ou pelos apóstolos na nova aliança, no Novo Testamento, o que demonstra que eles permanecem sim atuais e devem continuar sendo observados pela igreja. Amém? O último ponto aqui para a gente encerrar, irmão Paulo, eu entendi tudo sobre a lei. Eu agora sei que quando a Bíblia fala de lei, eu preciso fazer a distinção entre o que é lei cerimonial, lei civil e lei moral. Mas e o Evangelho? Onde que entra? Onde que entra o Evangelho nessa história toda? Primeiro precisamos entender, irmãos, que Evangelho, quando a gente fala de Evangelho, nós falamos das boas novas de salvação. Quando falamos de Evangelho, nós falamos da obra de Cristo. Quando falamos de Evangelho, nós falamos do que Jesus fez para nos salvar, do que Deus fez por meio do seu Filho, enviou, como diz João lá no capítulo 3, verso 16, enviou o seu Filho ao mundo para que morresse em nosso lugar, para que ninguém seja condenado, para que ninguém pereça, mas para que todos possam ser salvos. Então o Evangelho é essa palavra de salvação, o Evangelho é essa boa notícia
de Deus para a humanidade. Mas, irmão Paulo, se eu observar os 10 mandamentos, eu vou ser salvo? Eu não preciso crer em Jesus para ser salvo? O que vocês acham, meus irmãos? Se eu só observar os 10 mandamentos, eu posso ser salvo? Não. Porque Paulo é muito enfático quando escreve lá aos Efésios capítulo 2, verso 18, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de obras. Então fica muito claro que eu sou salvo não pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim. Mas tem um ponto aqui, irmãos, é que ninguém conseguia cumprir integralmente os 10 mandamentos. Então, para que serve, ou para que serviam os 10 mandamentos, irmão Paulo? Os 10 mandamentos, irmãos, nos foram dados por Deus, para que a gente entendesse, para que a gente enxergasse a nossa incapacidade de cumprir tudo aquilo que Deus espera de nós. Então, quando Deus nos dá os 10 mandamentos, e nós devemos obedecê-los, mas devemos fazer isso não com um sentimento de que se eu fizer, eu já estou salvo, garantido meu lugar lá no céu. Eu devo fazer isso, mas como gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz, que me habilita a obedecer, a fazer a sua vontade. É com esse pensamento. E sabe por quê, irmãos, que a gente precisa bater nessa tecla aqui? Porque nós muitas vezes temos a tendência de achar que nós somos merecedores da nossa salvação. Mas eu oro, irmão Paulo, todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, eu estou de joelho. Eu leio a Bíblia todos os anos inteira. Eu não falto a um culto de domingo e a pelo menos um culto de meio de semana. Eu entrego os meus dízimos fielmente. Eu sou ofertante na casa de Deus. Tudo isso, irmãos, é louvável. Tudo isso faz parte das disciplinas espirituais que nós estudamos aqui também. Mas o fazer tudo isso não me torna merecedor da salvação. Mas nós temos uma tendência humana, natural, de achar que se a gente fizer, a gente vai estar de boa com Deus. Não, eu fiz, estou top com o Pai. Na verdade, irmãos, nenhum de nós somos merecedores daquilo que Cristo pagou por nós lá na cruz. Então, nós precisamos entender que quando a lei nos foi dada para mostrar a natureza, o caráter de Deus, a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo a lei nos foi dada para nos mostrar que nós de nós mesmos somos incapazes de conseguir obedecer a Deus integralmente pela nossa própria força de vontade. E aí o pastor Philip vai dizer que todos os grandes teólogos entenderam dessa forma. E aí trago aqui a citação de 3 deles, né? Agostinho disse assim, abre aspas, a utilidade da lei reside em convencer o homem de sua enfermidade e movê-lo a invocar o remédio da graça que está em Cristo. A lei apontava para Cristo, a lei apontava essa nossa incapacidade de conseguir obedecer a Deus e, portanto, dessa necessidade de recorrermos a Jesus. E é o que Agostinho está falando. Martinho Lutero também falou assim, abre aspas, portanto, não abolimos a lei, mas mostramos sua verdadeira função e utilidade, ou seja, que é a serva mais útil
para nos impulsionar a Cristo depois que a lei tiver humilhado, apavorado e esmagado você, de maneira que você esteja à beira do desespero, e então se assegure de saber usar a lei corretamente, pois a sua função e uso é não só revelar o nosso pecado e a ira de Deus, mas também nos conduzir a Cristo. Isso me faz lembrar, irmãos, que os nossos melhores momentos com Deus, as nossas maiores experiências com Deus, nós vivemos quando? Quando a gente passa as nossas piores lutas, quando o mar está revolto, quando parece que o barco da nossa vida vai naufragar, quando parece que a estrutura da nossa casa terrestre vai ruir, vai desmoronar. É quando a gente percebe que nós somos incapazes de nós mesmos, de fazer qualquer coisa, que a gente corre para os pés de Cristo e reconhece a nossa incapacidade, a nossa impotência diante das circunstâncias. E é aí que nós recebemos todo o favor de Deus sobre a nossa vida. E por fim, quero ler aqui um texto de Paulo, meu xará, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 5, texto maravilhoso, Romanos capítulo 5, verso 20, já encerrando, irmãos, para as crianças que estão aí querendo ir para casa, eu tenho 2, eu sei como é que é, diz assim o texto: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Onde abundou o pecado, onde a lei apontou, lançou luzes sobre o nosso pecado, sobre a nossa incapacidade de obedecer a Deus, veio a graça, irmãos, e superabundou o nosso pecado, o favor de Deus, esse presente, esse dom que nos é concedido por Deus. Então, para encerrar, quero aqui só, mais uma vez, reafirmar que estaremos estudando os 10 mandamentos ao longo desse trimestre, e que os 10 mandamentos representam a lei moral de Deus, lei essa imutável, lei essa que permanece em vigor até os dias de hoje, e que, portanto, não só merecem a nossa atenção, né, o nosso estudo, mas o nosso zelo em obedecer e em observar esses mandamentos. Amém? Quero abrir aqui 5 minutos de perguntas, se vocês tiverem, a oportunidade é essa. Vicente está ali atrás, com a mão coçando para trazer o microfone para vocês, se tiverem perguntas e quiserem falar, se não, nós vamos encerrar. Amém? Obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe muito, espero ver todos vocês aqui nos próximos cultos, amém? Se vocês não vierem, eu vou achar que vocês não gostaram do culto de hoje, vou falar com o pastor para me tirar aqui da ministração. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vicente vai estar aqui à frente, após a oração. Você que quer ofertar, dizimar, fique à vontade para fazer isso na casa de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou registrado aquilo que é a Tua vontade, Deus, e o nosso coração, o desejo do nosso coração é obedecer, Senhor, a Tua palavra. Nem sempre nós conseguimos, o Senhor sabe, mas que
meu Deus, ao longo desse trimestre, ao refletir sobre cada mandamento, o Senhor vá tratando conosco, vá mudando, vá moldando, Senhor, a nossa mente e o nosso caráter, de uma maneira tal, Pai, que ao encerrarmos esse trimestre, possamos ser curados, ser transformados, ser libertados, Pai, de coisas, de pecados, meu Deus, que nos acompanham até hoje, que o Senhor possa nos libertar, nos cobrir com o teu sangue, manifestar, Senhor, a tua misericórdia e a tua graça sobre a tua igreja. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por essa temática, abençoa cada um dos teus filhos, aqueles que nos ouvem pelas plataformas digitais. Pai, te pedimos também a tua bênção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Está encerrado, Deus abençoe. Você que quer dizimar e ofertar, fique à vontade.